caminhoneiro perde emprego ao salvar menina em perigo. Mas uma ligação muda tudo. Miguel sempre foi um homem de estrada. O rugido do motor do seu caminhão era música para seus ouvidos. Durante anos, rodou por longas estradas. Enfrentou sol escaldante e tempestades, mas nada o preparou para o que aconteceu naquela noite fatídica. Ao parar em um posto isolado, avistou uma cena aterradora. Uma menina, não mais do que 10 anos, cercada por um grupo de agressores. Os gritos dela cortaram a noite como um grito de alerta. Miguel sentiu seu coração acelerar. Um impulso irrefreável tomou conta dele. Sem pensar 2 vezes, ele saltou do caminhão. "Saiam daqui!" gritou, a voz tremendo de adrenalina. A escuridão parecia viva. Os olhos dos agressores brilharam com malícia. Bateu com força em um deles, um soco que ecoou no silêncio da estrada vazia. A menina, assustada, apenas se encolheu. Ele a puxou para perto, mas não antes de receber um golpe nas costas. O impacto o fez cambalear, mas o medo dela o manteve firme. Em um instante, a polícia chegou, iluminando a cena com luzes ofuscantes. O herói daquela noite, no entanto, se tornou um paria. A empresa onde Miguel trabalhava não tolerava comportamentos que manchassem sua reputação. Uma semana depois, ele recebeu a carta de demissão, amarrada com a cruel certeza de que sua boa ação tinha lhe custado a única fonte de sustento que conhecia. E enquanto a culpa corroía seu peito por não ter chegado a tempo de proteger completamente a menina, ele se sentiu perdido, abandonado. 2 noites depois, enquanto tentava se recompor em casa, o telefone tocou. Uma voz familiar, mais distorcida, ecoou do outro lado. "Miguel, a menina que você salvou, ela é filha de um amigo que você achava estar morto." O coração dele parou por um segundo. Que amigo? O que isso significava? Sua mente girava em torno de memórias empoeiradas e rostos esquecidos. Você precisa descobrir a verdade, Miguel. Não é só uma questão de salvar a menina. Há muito mais envolvido. O mistério se aprofundou quando ele começou a investigar. Entre conversas confidenciais e olhares furtivos, Miguel descobriu que o ataque à menina estava ligado a uma rede criminosa que se infiltrava na cidade. Cada revelação era como uma camada de tinta descascando, revelando um quadro sórdido que ameaçava não só a vida dela, mas também a sua. Secretos obscuros sobre sua própria família começaram a ressurgir, como fantasmas do passado, cada um mais assustador que o anterior. Miguel olhava para a janela, com o coração pesado. Notas anônimas começaram a aparecer em sua porta, cada uma mais ameaçadora que a anterior. Ele sabia que estava sendo observado. Mas quem eram esses inimigos? O que estavam dispostos a fazer? Uma mensagem final chegou até ele, um aviso sombrio que não deixava dúvidas. Cuidado com o que você procura, Miguel. Você pode encontrar mais do que estava planejando. Com isso, a ansiedade dentro dele cresceu. Ele sentiu um nó na garganta, um aperto no peito. Agora, não era apenas uma questão de proteger a menina. Era uma corrida contra o tempo para desvendar um mistério que poderia destruir suas vidas. Miguel estava em uma jornada sem volta, determinado a enfrentar suas fobias e descobrir a verdade. Mas quem exatamente eram seus inimigos? A traição estava mais perto do que imaginava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Miguel olhava para o telefone, a mente fervilhando. Ele precisava saber mais sobre o amigo desaparecido, mas cada informação levava a novos mistérios. O que deveria ser um momento de esperança rapidamente se transformou em agonia. O telefone vibrou novamente em sua mão. Uma mensagem anônima. Cuidado. Eles estão mais perto do que você imagina. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele decidiu sair. Miguel precisava de respostas. Com passos apressados foi até a casa da menina, Ana. O silêncio estava presente. A porta entreaberta parecia um convite e uma advertência ao mesmo tempo. Ele entrou devagar, o coração batendo forte. O perfume de flores invadia o ar, mas o ambiente estava pesado. Onde estava Ana? Enquanto procurava, um som abafado veio do quintal. Ele se aproximou preocupado. Assim que abriu a porta, ficou paralisado. Ana estava lá, mas ela não estava sozinha. Um homem alto e encapuzado a segurava. Miguel sentiu o sangue gelar. A cena era de um filme de terror. O manto da noite, cobrindo todos os movimentos. As sombras dançavam de modo ameaçador. Solta, menina! Miguel gritou, sua voz reverberando pela escuridão. O homem virou, revelando um rosto que fez o peito de Miguel apertar. Era Carlos, um antigo amigo de infância, que ele pensava ter perdido para sempre, após um acidente de carro desastroso. Quebrando as sombras, Carlos lançou um olhar de fúria na direção de Miguel. Você arruinou tudo, Miguel. A voz dele soava fria e distante. Seus atos heróicos a colocaram em perigo. Esta vida não é para aqueles que têm coragem. Miguel ficou sem palavras. O amigo desaparecido, agora um vilão. Como isso era possível? A mente de Miguel rodopiava como uma montanha russa, descontrolada. Ana, percebendo a tensão, tentou se desvencilhar, mas Carlos a segurou mais firme. Um puxão no coração de Miguel. Por favor, não a machuque, ele implorou. Nesse instante, a quantidade de perguntas na cabeça dele multiplicou. O que Carlos tinha a ver com a rede criminosa? Por que ele estava envolvido nisso tudo? Carlos sorriu de forma cruel. Ela é a chave, Miguel. O que você fez ao se meter na história dela só complicou tudo. Com um movimento brusco, Carlos encarou Miguel pela primeira vez de forma ameaçadora. Você não sabe o que está prestes a descobrir. A verdade é mais sombria do que você imaginou. Então, de repente, o barulho de sirenes cortou o ar. Carlos fez um movimento rápido, puxando Ana em direção a um carro estacionado. Miguel sentiu um frio na espinha. Ele não podia deixar isso acontecer. A luta interna era insuportável. Ele hesitou, as luzes piscando como estrelas no céu noturno. Mas a urgência tomou conta. Com um grito de raiva, fez uma corrida em direção a eles. Miguel estava a poucos passos de alcançar Ana, quando, num movimento inesperado, Carlos virou-se e apontou uma arma para Miguel. O mundo pareceu parar. O que aconteceu? Que futuro terrível estava prestes a se desdobrar diante dele? Miguel congelou, o terror invadindo sua mente. O que você vai fazer, Carlos? Ele gritou, o nó na garganta apertando ainda mais. Carlos olhou para ele, um sorriso torto nos lábios e disse: às vezes a verdade é a maior arma de todas. E aquela frase ecoou na mente de Miguel, criando uma sombra ainda mais densa sobre tudo o que ele pensava saber. A verdade? Que verdade? O que Carlos estava escondendo? A resposta se aproximava, mas com ela um novo mistério, um novo pânico. E desta vez, Miguel sabia que não havia como voltar atrás. Os próximos passos seriam decisivos. Miguel congelou, o olhar fixo na arma apontada por Carlos. O coração batia forte, cada batida como um tambor ressoando em sua mente. O que você vai fazer, Carlos? Ele gritou, a voz tremendo de desespero. A tensão no ar era palpável.
como uma corda esticada prestes a arrebentar. Ana, a menina, estava entre eles, olhos arregalados de medo. Miguel queria gritar para ela correr, mas tudo o que conseguiu foi olhar para aquele rosto familiar, agora ameaçador. Carlos desviou o olhar, perdido na escuridão. Você não entende, Miguel. Você está no meio de algo que não consegue imaginar. Ele apertou a arma, e a respiração de Miguel se prendeu na garganta. O clima mudava, como uma tempestade prestes a estourar. Ela é apenas uma criança. Deixe-a ir, implorou Miguel, o desespero colando suas palavras no ar quente da noite. O sorriso cruel de Carlos se alargou. Não posso fazer isso. Você, sempre o herói. Mas a verdade nunca é tão simples. Ele estava se perdendo em suas próprias palavras, a raiva transbordando. Miguel não sabia se devia se aproximar ou recuar. O que mais Carlos estava escondendo? Mas antes que pudesse pensar, o chão tremeu com um ruído ensurdecedor. Um carro menor bateu em alta velocidade na lateral do veículo de Carlos, fazendo todos se virarem em choque. No meio do caos, um homem saiu do carro, gritando algo incompreensível. O barulho da colisão havia despertado uma onda de pânico, e a atenção de Carlos se desviou. Não, não agora, Carlos gritou. E essa fraqueza foi a única oportunidade que Miguel precisava. Com um impulso cheio de adrenalina, ele se lançou para frente. A batalha era entre o tempo e a determinação. Ele agarrou Ana pela mão, puxando-a para longe de Carlos. Mas o homem se virou, furioso. Foi então que outro carro apareceu, com uma luz forte iluminando tudo. A policial que Miguel conheceu havia chegado. A tensão explodiu em instantes. Polícia, largue a arma! Ela gritou, avançando com a mão na arma. Miguel sentiu um novo alívio, mas ao mesmo tempo, uma nova tensão. Carlos olhou para Miguel, uma expressão de pânico em seu rosto que o pegou de surpresa. Você não sabe o que está fazendo. Carlos berrou, os olhos arregalados. E nesse momento, Miguel viu algo brilhar em sua mão livre, uma joia, uma corrente fina que refletia a luz, parecendo familiar. Então a ficha caiu como um ladrilho quebrado. Era a mesma corrente que sua mãe usava, a única coisa que sobrou dela após o acidente. Carlos, onde você conseguiu isso? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A policial hesitou, percebendo a mudança. A expressão de Carlos mudou de raiva para algo mais sombrio, algo que Miguel não consigo decifrar. Você não pode entender, Miguel, o que você achou que sabia sobre sua família. Tudo é uma mentira. Miguel sentiu o mundo girar. Uma mentira? Ele olhou de Carlos para Ana e de volta para o policial, a mente confusa e agitada. Uma nova onda de medo tomou conta dele. O que estava realmente acontecendo? O que mais estava escondido? Tiros foram disparados e o caos se instalou. Miguel sentiu o tempo parar, como se tudo estivesse despedaçando à sua volta. A verdade, tão próxima e ainda tão cacofônica, pairava no ar. Ele precisava de respostas. O que Carlos estava insinuando? Uma conexão com sua mãe? Como tudo isso se entrelaçava? Então uma explosão de luz na escuridão. Uma sombra emergiu, e o pânico tomou conta novamente. O que realmente estava acontecendo? Quem tinha a verdade? Miguel estava no centro de um mistério que o forçava a confrontar não apenas seus medos, mas a própria essência de quem ele era. E agora, vivendo essa tormenta, ele precisava descobrir o que estava por trás de tudo. Isso, antes que fosse tarde demais. Miguel congelou, o olhar fixo na arma apontada por Carlos. O coração batia forte, como um tambor ensurdecedor em meio ao silêncio opressivo. O que você vai fazer, Carlos? Ele gritou, a voz tremendo de desespero. Ana, a menina, ficou parada entre eles, com olhos arregalados de medo. Miguel queria gritar para ela correr, mas tudo o que conseguiu foi focar naquele rosto conhecido. Agora,
transformado em algo tão ameaçador. Carlos, com os olhos perdidos na escuridão, exclamou: Você não entende, Miguel. Está no meio de algo que não consegue imaginar. A tensão no ar era palpável, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Ela é apenas uma criança. Deixa ir, implorou Miguel. O desespero olhando suas palavras no quente ar da noite. O sorriso cruel de Carlos se alargou, misturando-se à raiva. Não posso. Você sempre foi o herói, Miguel. Mas a verdade nunca é tão simples. O brilho da arma sob a luz da sirene da polícia prevalecia. Cada movimento de Carlos parecia um jogo de xadrez com a vida de Ana em jogo. Neste instante, um estrondo cortou a cena. Um carro menor, desgovernado, colidiu com o veículo de Carlos, fazendo todos se virarem, atordoados. Um homem saiu do carro, gritando algo desesperado. O pânico se espalhou como fogo em palha seca, e com a distração, Carlos desviou o olhar. A adrenalina tomou conta do corpo de Miguel. Aquela era sua chance. Ele se lançou na direção de Ana, agarrando a mão dela. Corre, Ana! Gritou puxando-a. Mas Carlos se virou, furioso. O homem gritou: Não, não agora! E nesse momento, Miguel percebeu algo brilhando na mão de Carlos. Era uma corrente semelhante à de sua mãe. Uma corrente que Miguel só viu na velha caixa de joias, que guardava em sua casa. Carlos, onde você conseguiu isso? Miguel perguntou, o estômago revirando. Seria possível que Carlos estivesse envolvido na verdade sobre sua mãe? O silêncio ao redor foi ensurdecedor. Os olhos de Carlos mudaram, uma expressão que misturava raiva e algo mais que Miguel não conseguia decifrar. Medo? Desespero? Você não pode entender, Miguel. O que você achou que sabia sobre sua família? Tudo é uma mentira. A voz de Carlos tremia. Miguel se sentiu tonto. Uma mentira? O que ele queria dizer com isso? O que mais estava oculto? A tensão no ar cresceu, a palavra mentira ecoando em sua mente como um eco aterrador. De repente, tiros foram disparados. A polícia havia tomado a cena. Uma policial gritou: Largue a arma! Carlos, distraído, hesitou, e quando se virou, o pânico tomou conta de seu rosto. Então, a reviravolta aconteceu. Carlos, em um momento de fraqueza, disparou a arma, mas não em direção a Miguel ou Ana. A bala atingiu o policial, que caiu no chão, criando um caos instantâneo. Miguel ficou paralisado, a realidade explodindo ao seu redor. Carlos olhou para Miguel, desesperado, como se tudo tivesse saído de controle. Você não sabe o que está fazendo. Isso não era parte do plano. O tom de Carlos agora era de arrependimento. Mas o impacto da cena era avassalador. Ana soltou um grito. Então, um grupo de pessoas emergiu das sombras, encapuzadas, cercando o local. Miguel sentiu seu coração disparar. Quem são eles? Ele olhou para Carlos, que agora estava amedrontado. Eles não podem nos encontrar. Como assim, eles? O frio na espinha de Miguel se intensificou. O que mais esse homem escondia? Os encapuzados se aproximaram, gesticulando para Carlos, que agora estava em uma situação sem saída. Carlos, o que você fez? A verdade de sua família, ela nunca deveria ter sido revelada. Miguel mal conseguia processar tudo. A cada palavra, o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Ele precisa de respostas. Como a corrente da mãe estava ligada a Carlos? O que era essa verdade que pareceu jogar todos em uma armadilha mortal? Mas Carlos, agora desesperado, virou-se para Miguel e sussurrou: A rede criminosa, eles estão todos ligados. Sua mãe, você ainda não sabe quem ela realmente era. Aquela frase cortou como uma lâmina. O que isso significava? Miguel estava prestes a descobrir algo mais sinistro do que poderia imaginar. Mas, nesse momento, tudo o que ele pensava era como escapar daquela confusão. E
Medida que os encapuzados se aproximavam, a certeza se estabelecia. A noite ainda estava longe de terminar, e Miguel sabia que a busca por respostas apenas começara. A intensidade aumentou no ar enquanto Miguel encarava Carlos, que se debatia entre raiva e desespero. O tempo parecia ter parado e a tensão era palpável. Você não pode entender, Miguel. A verdade nunca deveria ter sido revelada. Aquela frase ecoou, e Miguel se sentiu tonto. O que isso significava? Os encapuzados se aproximavam lentamente, a cena se descendo em um abismo sombrio. Miguel segurou a mão de Ana com força, o pulso acelerado. Vamos, precisamos sair daqui, ele sussurrou. Mas antes que pudesse dar um passo, uma explosão de luz cortou a escuridão. Uma das figuras encapuzadas fez um movimento rápido e, em um instante, uma lâmina reluzente surgiu em sua mão. Ninguém se move. A voz era firme, autoritária. O pânico se espalhou por Miguel e Ana. O homem em questão olhava diretamente para Carlos, que parecia estar em choque. Você trouxe isso sobre nós, Carlos. A figura avançou, revelando um rosto que Miguel reconheceu. Clara, ex-colega de escola e amiga de infância. Precisamos de respostas. E precisamos agora. O olhar dela estava cheio de determinação, mas havia algo mais. Tristeza? Raiva? Miguel mal sabia como reagir. Clara, você não entende, Carlos implorou, a voz embargada. Eu fiz isso para proteger todos nós. Precisamos fugir. Era um apelo desesperado, mas Clara se aproximou dele, o olhar penetrante. Fugir? Do quê? Você acha que esse segredo pode nos manter a salvo? Então, tudo mudou em um instante. Há outras figuras encapuzadas cercaram Miguel e Ana, como serpentes se movendo. Carlos, antes tão confiante, agora estava hesitante e confuso. A situação era insustentável. Miguel não sabia o que fazer, enquanto sentia o nó na garganta. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Carlos, Clara começou. Esse não é o fim, é apenas o começo. Ela fez um movimento súbito. Num piscar de olhos, virou-se e desferiu um golpe frio e preciso com a lâmina em direção a Carlos. O tempo parecia desacelerar. Não! Miguel gritou. O impacto ecoou como um trovão. A lâmina atingiu Carlos e ele cambaleou para trás, seu rosto se transformando em um misto de surpresa e dor. O mundo ao redor explodiu em caos. Miguel se lançou à frente sem pensar. Carlos, ele não sabia o que fazer, se ajudar ou se protegê-lo. Você não tinha que fazer isso, Clara. Mas Clara, com um ar de determinação, respondeu. A verdade deve ser revelada, Miguel. Ele nos escondeu há tanto tempo. A tensão aumentou. Miguel olhou para Carlos, que estava caindo, os olhos cheios de desespero. Precisamos da verdade. Sua mãe sabia de tudo. Aquelas palavras atingiram Miguel como um soco. Sua mãe? O que a mãe tinha a ver com tudo? Isso? Carlos estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo, mas a queda dele o interrompeu e o sangue começou a manchar o chão. Ana gritou e Miguel se virou para ela, o coração angustiado. Fica perto de mim. E nesse momento, tudo que ele acreditou, todo o seu mundo, o que pensava ser verdade, começou a desmoronar. O que Carlos sabia que nunca havia revelado. Você precisa saber, ela. Carlos começou a murmurar com dificuldade enquanto tentava se levantar, mas o peso da revelação o tornou fraco. A luz das sirenes ainda brilhava ao fundo, cada vez mais próxima. A situação estava se tornando insustentável. Não, Miguel interrompeu, o desespero tomando conta dele. Não se vá. O quê? Você quer dizer? Carlos olhou para ele, os olhos cheios de um medo profundo, quase como se estivesse vendo algo, ou alguém,
que Miguel não conseguia. Miguel, a ligação, sua mãe, a rede. Tudo pode ser quebrado se você... Uma explosão devastadora interrompeu suas palavras. O ar foi preenchido por uma onda de choque. O próximo instante foi um borrão. Luzes, gritos e fumaça. E em meio ao caos, ouviu-se um sussurro final. A verdade sempre vence. O mundo de Miguel virou um borrão. Ele se viu perdido, encarando a escuridão à sua volta, com perguntas gritando em sua mente. O que significava tudo isso? Quem realmente era Carlos? E agora, o que aconteceria com Ana? A verdade estava ali, como uma sombra prestes a desmoronar. A cena estava caótica. E Miguel sentia seu coração acelerar. A explosão que abrandou o ar ao redor fez com que ele se sentisse desorientado, como se estivesse subitamente transportado para outra realidade. Os gritos ecoavam e a fumaça começava a cobrir o chão. Ele se virou para Ana, mas seu olhar estava fixo na figura encapuzada que se movia rapidamente. Um frio na barriga. Fica perto de mim, ele sussurrou para Ana, puxando-a para mais perto, sentindo seu corpo tremer. A adrenalina corria em suas veias enquanto tentava pensar em uma maneira de escapar daquele pesadelo. Mas tudo parecia um borrão. Carlos estava caindo e ao mesmo tempo a figura de Clara se aproximava, com uma expressão de determinação que fazia Miguel se perguntar se ela realmente era quem dizia ser. Por favor, ajude-o, Miguel gritou, mas o olhar no rosto de Clara falava de outra coisa. Richard sabia tudo. Ela disse, como se fosse um mantra. Richard. Miguel balançou a cabeça. Quem é ele? O nome soava como um eco, uma memória que ele não conseguia alcançar. Algo em seu íntimo começou a clamar. A conexão com sua mãe estava se formando lentamente, como uma teia complicada. Ele pode te ajudar a entender, Miguel. A verdade sobre sua mãe está mais perto do que você pensa. Clara avançou, mas de repente um som cortou o ar, um ruído. Ensurdecedor. Paredes de vidro, o estrondo de metal colidindo. O chão tremia e tudo parecia estar desmoronando. Não! O grito de Carlos fez a atenção de todos se voltar para ele. Ele se ergueu com dificuldade, a mão pressionando a lesão que manchava sua roupa de vermelho. Você não sabe o que vai acontecer se Richard descobrir que você está aqui, Clara. A voz dele estava carregada de um pânico palpável. O que quer que estivesse prestes a acontecer, Miguel não tinha ideia. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, uma figura familiar surgiu na entrada. Um homem alto, com um sorriso que Miguel não via há anos. Richard. Surpresas a caminho, ele exclamou, seu tom incrivelmente calmo. Em meio ao caos, aquele homem era um conhecido da infância de Miguel, alguém que ele pensava ter perdido para sempre, naquele trágico acidente. Richard parecia tão inatingível quanto a lembrança da infância, mas agora estava aqui, no meio do pesadelo. Miguel congelou, a mente girava. O que ele estava fazendo ali? Que tipo de jogo estava jogando? Richard, Miguel gritou. Onde você esteve? O que você sabe sobre minha mãe? O desespero empurrava suas palavras, e o homem apenas sorriu, mais ao notar a confusão no rosto de Miguel. Você tem que entender, Miguel. Sua mãe era parte de algo muito maior, algo que você ainda não compreendeu. Enquanto Richard falava, um silêncio sombrio tomou conta do ambiente. A situação estava se transformando radicalmente, e uma revelação estava prestes a acontecer. Mas antes que alguém pudesse reagir, um motim de vozes do lado de fora se aproximava. Gritos e confusão ecoavam. Miguel olhou rapidamente para Carlos. O que estava acontecendo? Richard se aproximou dele com passos firmes. Se você não entender logo, Miguel, tudo o que você ama será destruído. Destruído? Miguel sussurrou, a ansiedade subindo. Carlos começou a se levantar, e a figura encapuzada, agora completamente visível, olhou para Miguel
com um olhar afiado. Era então que tudo virou. Um outro homem emergiu das sombras, uma sinistra presença, e gritou: "A verdade é apenas o começo, Miguel." Ao mesmo tempo, Richard estendeu a mão, revelando uma chave antiga, cravejada em algo que fazia Miguel sentir calafrios. A cada segundo, Miguel sentia o mundo desmoronar. As peças do quebra-cabeça estavam se montando uma a uma, mas a verdade que emergia era mais sombria do que ele poderia imaginar. "O que é essa chave? O que você está escondendo?" ele gritou, enquanto as vozes de fora cresciam numa onda avassaladora. E diante de seu olhar atordoado, Richard sussurrou: "Seu destino está ligado a tudo isso, e a verdade pode ser uma arma mortal. Agora escolha. Você vai se juntar a nós ou vai perder tudo?" Miguel estava entre a dúvida e o desespero, o nó na garganta tornando-se insuportável. O que realmente estava em jogo? A fúria do passado o encarava, e ele tinha pouco tempo. O que estava prestes a vazar da verdade iria mudar tudo. Ele se sentiu preso, desamparado e com a sensação de que a resposta estava a poucos passos, mas que os próximos movimentos poderiam ser fatais. Miguel estava ali, com o coração batendo forte, encarando Richard, a chave brilhando em sua mão. A tensão no ar pesava como chumbo. Ele mal conseguia processar tudo. "O que você sabe sobre minha mãe?" A pergunta escapuliu de seus lábios, carregada de urgência. Richard apenas sorriu, mas havia algo em seu olhar que fez Miguel apertar os dentes. "Você está prestes a mergulhar numa verdade que pode destruir tudo o que você pensa saber sobre sua família." O tom do homem era sério, quase sombrio, enquanto ele fazia um gesto vago. "Estamos em um jogo muito perigoso, Miguel." Foi como se um tapa tivesse ecoado em sua mente. O que quer que Richard estivesse prestes a revelar parecia mais ameaçador do que tudo o que já enfrentou. A fumaça ainda pairava, e Miguel sentia os olhos de Clara, de Carlos, de Ana fixados nele. Cada um esperando uma resposta, uma direção. Ele tinha que agir. "Meu destino? O que isso significa?" Miguel respondeu, a frustração borbulhando. Mas antes que Richard pudesse responder, a figura encapuzada que se aproximava fez um movimento brusco. A lâmina refletindo a luz frota. A tensão no ar se tornou palpável e Miguel sentiu o estômago embrulhar. "Está todo mundo aqui por uma razão", o homem encapuzado gritou, a voz reverberando. "E você, Miguel, é a peça-chave." Ele avançou, mas antes que pudesse dar outro passo, Carlos colapsou no chão, um grito desesperado escapando de seus lábios. Miguel se lançou na direção dele, a adrenalina pulsando nas veias. "Carlos, não! O que está acontecendo?" Mas antes que Carlos pudesse explicar, outra explosão de vozes irrompeu. Gritos e confusão ecoaram ao redor. Algo na multidão se aproximando. Uma onda de energia ruim. Richard ficou paralisado. A chave na mão tremia. "Não deixe que eles te encontrem." As palavras tremeram na voz dele, como se o próprio medo estivesse sendo revelado. Então, numa fração de segundo, tudo mudou. O homem encapuzado puxou a capuz para trás e Miguel sentiu o sangue gelar. Era uma conhecida de sua infância. Uma amiga que ele não via há anos. Sofia. "O que você está fazendo aqui?" Miguel sussurrou, a incredulidade estampada no rosto. "Eu sempre estive aqui, Miguel." "E sua mãe? Ela nunca esteve longe, de verdade." As palavras dela eram como uma bomba, estourando em sua mente. As lembranças começaram a voltar. Quando era mais jovem, Sofia aparecia em sua casa, sempre com um mistério em torno dela. Mas o que ela estava dizendo agora? "Mãe?" A pergunta saiu em um fio de voz. "O que você quer dizer com isso?" O nó na garganta de Miguel apertou ainda mais. E então, como se o universo tivesse se alinhado, Carlos assentiu lentamente, enquanto uma expressão de tristeza se espalhava por seu rosto. "Sofia,
Você sabia de tudo? A tensão aumentou, e Miguel já estava prestes a explodir de perguntas acumuladas. Sim, Sofia respondeu, os olhos cheios de lágrimas. A verdade não é o que você imagina. A sua mãe estava envolvida em algo que nem mesmo você pode compreender, Miguel. E agora estamos todos em perigo por causa disso. Aquelas palavras cortaram Miguel como facas. Todos estavam envolvidos em um jogo muito maior. O rosto de Ana ficou pálido. O som da confusão externa diminuindo enquanto um silêncio aterrador tomava conta do ambiente. O que você quer dizer? O que é essa verdade? Miguel precisava de respostas. Foi então que a situação deu uma reviravolta inesperada. O homem encapuzado, ainda mantendo uma postura ameaçadora, gesticulou. A chave que Richard possui não é apenas um objeto. Ela é uma armadilha. E a ligação dela com sua mãe. Miguel, você é um peão nesse jogo. A verdade sobre ela poderia fazer tudo desmoronar. Miguel sentiu seu coração parar. Ele era parte de um plano que não entendia. Não, eu não sou um peão, gritou. O mundo ao seu redor começou a ficar turvo. Ele estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. E antes que pudesse processar essa nova onda de informação, Richard olhou de maneira sombria para Carlos e disse: a escolha dele vai determinar o futuro de todos nós. Se ele não entender isso agora, muitos vão pagar um preço alto. Com o tempo se esgotando e a verdade se aproximando em uma sombra, Miguel estava pronto para ouvir, mas o que estava prestes a ser revelado poderia destruir tudo, uma verdade ainda mais sombria, que o tornava parte de algo muito maior do que ele poderia imaginar. A pergunta era: ele estava preparado para encarar suas consequências? Miguel estava ali, com o coração batendo forte, encarando Richard, a chave brilhando em sua mão. A tensão no ar pesava como chumbo. Ele mal conseguia processar tudo. O que você sabe sobre minha mãe? A pergunta escapuliu de seus lábios, carregada de urgência. Richard apenas sorriu, mas havia algo em seu olhar que fez Miguel apertar os dentes. Você está prestes a mergulhar numa verdade que pode destruir tudo o que você pensa saber sobre sua família. O tom do homem era sério, quase sombrio, enquanto ele fazia um gesto vago. Estamos em um jogo muito perigoso, Miguel. Foi como se um tapa tivesse ecoado em sua mente. O que quer que Richard estivesse prestes a revelar parecia mais ameaçador do que tudo o que já enfrentou. A fumaça ainda pairava, e Miguel sentia os olhos de Clara, de Carlos, de Ana fixados nele, cada um esperando uma resposta, uma direção. Ele tinha que agir. Meu destino? O que isso significa? Miguel respondeu, a frustração borbulhando. Mas antes que Richard pudesse responder, a figura encapuzada que se aproximava fez um movimento brusco, a lâmina refletindo a luz frota. A tensão no ar se tornou palpável, e Miguel sentiu o estômago embrulhar. Está todo mundo aqui por uma razão, o homem encapuzado gritou, a voz reverberando. E você, Miguel, é a peça-chave. Ele avançou. Mas antes que pudesse dar outro passo, Carlos colapsou no chão. Um grito desesperado escapando de seus lábios. Miguel se lançou na direção dele, a adrenalina pulsando nas veias. Carlos, não! O que está acontecendo? Mas antes que Carlos pudesse explicar, outra explosão de vozes irrompeu. Gritos e confusão ecoaram ao redor. Algo na multidão se aproximando, uma onda de energia ruim. Richard ficou paralisado, a chave na mão tremia. Não deixe que eles te encontrem. As palavras tremeram na voz dele, como se o próprio medo estivesse sendo revelado. A figura encapuzada, então, puxou o capuz para trás. Miguel sentiu o sangue gelar. Era Sofia. O que você está fazendo aqui? Miguel sussurrou, incredulidade estampada no rosto. Eu sempre estive aqui, Miguel. E sua mãe?
ela nunca esteve longe de verdade. As palavras dela eram como uma bomba, estourando em sua mente. As lembranças começaram a voltar. Quando era mais jovem, Sofia aparecia em sua casa. Mas o que ela estava dizendo agora? Mãe? A pergunta saiu em um fio de voz. O que você quer dizer com isso? O nó na garganta de Miguel apertou ainda mais. Nesse momento, a figura encapuzada se movia de novo. Com um movimento rápido, desferiu um golpe na direção de Richard. A lâmina cortou o ar, e o impacto foi imediato. O estalo da lâmina contra a carne fez ecoar um grito estridente. Richard cambaleou para trás, seu rosto pálido. Miguel ficou paralisado. Richard, ele gritou, seus olhos arregalados de horror. Toda a verdade estava prestes a ser devastada. E Carlos estava caindo, seus olhos cheios de desespero. O que você fez? Miguel berrou, a indignação queimando dentro dele. Ele estava mentindo para você, Miguel. Sofia gritou, a voz ecoando com raiva e uma pitada de dor. Ele sabia as verdades sobre sua mãe e não te contou. Richard foi o responsável por tudo. As palavras de Sofia cortaram Miguel como uma faca. Quebraram seu mundo em poucos segundos. Mentindo sobre o quê? O que está acontecendo? O coração de Miguel se tornou insuportável. Enquanto a confusão tomava conta, outra figura surgiu. Um homem que Miguel não reconhecia. Um homem que, assustadoramente, trazia um semblante familiar. Ele olhou diretamente para Miguel e disse: Sinto muito por isso, mas Richard é apenas uma ponta do iceberg. Sua mãe e eu tínhamos um plano. Miguel pulou para trás, o choque alimentando sua fúria. Quem é você? Ele gritou, a incredulidade alimentando sua agitação. O homem revelou um sorriso triste. Sou seu pai, Miguel. O ar ficou pesado. O chão parecia desaparecer sob os pés de Miguel. Ora, como se o tempo tivesse parado. O pano de fundo de sua realidade se desdobrava em mil pedaços. Agora, seus sentidos estavam completamente em alerta. Ele mal processava tudo o que estava acontecendo, mas sabia que a verdade estava prestes a estourar como um balão. Você é meu pai? As palavras saíram como um sussurro, quase inaudíveis. A verdade explodiu em sua mente como um raio. E enquanto o homem avançava, Miguel sentiu a urgência aumentar. Ele precisava saber. Mas antes que pudesse perguntar mais, em meio ao caos, um tiro ecoou. O som cortou o ar com uma intensidade devastadora. Miguel desviou o olhar e viu uma figura encapuzada caída no chão. O que estava acontecendo? As peças desse quebra-cabeça estavam longe de se encaixar. A pergunta que queimava era: quem poderia ser confiável agora? Miguel estava paralisado, o choque se espalhando por seu corpo como um veneno letal. Você é meu pai? As palavras saíram tremidas, quase um sussurro. O homem que se dizia seu pai olhou para ele com um misto de tristeza e esperança, como se estivesse esperando por esse momento há anos. Mas a confusão engoliu Miguel. A revelação era grande demais, e antes que pudesse raciocinar, um tiro ressoou. O eco estourou ao redor como um trovão. A figura encapuzada que estava prestes a atacar Richard caiu, como uma marionete sem cordas. O ar ficou denso, confuso, o cenário explodindo em caos. Não, Miguel gritou, mas a realidade era mais do que ele podia suportar. O medo e a angústia se misturaram em seu coração. Quem? Por quê? Sofia, com os olhos arregalados, se virou para Miguel. Miguel, não é o que você pensa. Ele não é quem você imagina. As palavras dela eram recheadas de emoção. Mas Miguel só pôde pensar na confusão que se desenrolava diante dele. Tiros continuavam a ser disparados, e o pânico se espalhou, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Richard, agora ferido, tropeçou para trás, tentando se recuperar. Miguel, a verdade é mais complicada do que você pode imaginar.
Ele falava, mas os murmúrios de confusão tornaram suas palavras quase inaudíveis. Carlos se arrastou para perto de Miguel, o olhar preocupado refletindo o desespero. Você precisa saber. Tudo o que está acontecendo aqui são os efeitos de escolhas que sua mãe fez. Ela estava envolvida em algo muito pior. A revelação cortou como uma lâmina, rasgando a superfície do que Miguel havia aceitado como verdade. Escolhas. Do que você está falando? Miguel estava prestes a perder o controle. O que você e Sofia sabiam que eu não sei? A intensidade aumentava, como uma tempestade prestes a eclodir. Mas a resposta nunca veio, pois um novo burburinho de vozes se aproximava, e logo a porta do lugar se abriu com estrondo. Uma série de homens armados surgiram, gritando ordens, enquanto os rostos se tornavam cada vez mais sombrios. Todos pareciam estar à procura de algo. Miguel sentiu o sangue gelar. Vamos, agora! Um deles gritou, e a tensão no ar cresceu. O verdadeiro perigo estava apenas começando. Os homens começaram a cercá-los, e Richard se virou, ofegante. Miguel, me escute. A chave. Eles não podem tê-la. O apelo foi desesperado, mas as peças ainda não se encaixavam direito na mente de Miguel. Sofia olhou para os homens e sua expressão se transformou em terror. Eles estão atrás de nós. A cena era caótica, com as vozes aumentando, e Miguel percebeu que tudo estava prestes a desmoronar. Então, diante de todos, o homem que tinha caído, o encapuzado que Miguel agora reconhecia como um dos vilões que o perseguia, se levantou de repente, ergueu a cabeça e riu como se a cena fosse um espetáculo. Vocês realmente pensaram que isso acabaria assim? Ele levantou uma mão e uma luz brilhou em seu rosto, revelando uma cicatriz familiar na bochecha. Miguel congelou. Ele não podia acreditar no que via. Vitor. A palavra saiu como um sopro. A lembrança de um amigo de infância. Um traidor. Um ex-colega que havia desaparecido há anos. Agora era um inimigo intimidador diante dele. Como? Como você está aqui? Você realmente não sabia? Vitor sorriu, e o olhar dele refletia uma malícia insuportável. Eu sempre estive aqui, Miguel. Isso tudo é parte do jogo. E a sua mãe? Bem, ela nunca gostou de regras. Agora com essa chave, eu estou no controle. O coração de Miguel disparou. Era mais do que ele podia entender. Vitor estava ali, envolvido em tudo, manipulando as cordas. O que você quer dizer com isso? O que você está fazendo? Onde está minha mãe? A urgência nas suas palavras era quase palpável. Ah, sua mãe, ela está viva, Miguel. O riso de Vitor cortou como aço, e você a encontrará no lugar mais inesperado. Agora, me diga, você vai se juntar a nós ou será apenas mais uma peça quebrada nesse tabuleiro? O chão parecia ser puxado sobre os pés de Miguel. As verdades que estavam sendo reveladas não eram apenas chocantes, mas devastadoras. A nova realidade o cercava como um lobo faminto. E a pergunta que ecoava em sua mente era: quem era realmente seu pai, seu amigo? E mais importante, o que sua mãe havia feito que levava tudo isso a um caminho tão escuro e traiçoeiro? A jornada de Miguel estava apenas começando. A tensão explodiu na sala, e Miguel sentiu o coração disparar. Vitor, você está por trás de tudo isso. A voz dele tremia entre o desespero e a raiva. A revelação que Vitor trouxe parecia uma tempestade prestes a se desdobrar. O homem sorriu, com um brilho sádico nos olhos, enquanto Sofia e Carlos trocavam olhares preocupados, como se esperassem que Miguel tomasse alguma atitude. Sim, sou eu, o amigo que você traiu. Miguel, pensei que você fosse mais esperto. Mas seu destino sempre esteve ligado a isso. As palavras de Vitor cortaram como lâminas, fazendo Miguel tremer de indignação. Chega, não podemos continuar assim. Clara gritou, interrompendo a troca de acusações. Ela avançou,
seu olhar determinado, enquanto o som distante da polícia se aproximava. Precisamos escapar antes que seja tarde demais. Richard, a chave. Temos que usá-la. As sirenes ecoavam do lado de fora, e a urgência tomou conta da sala. Miguel olhou para Richard, que agora estava ferido, mas com um brilho nos olhos. A chave não é apenas um objeto. É um meio de abrir portas para verdades que não podemos deixar nas mãos erradas. Ele fez uma pausa. Se Victor e sua gangue tiverem isso em mãos, tudo estará perdido. Ou a chave abre a nossa saída. Miguel sussurrou, a luz da esperança começando a surgir novamente. Ele olhou para Ana, que estava ao seu lado, e percebeu que precisava. Ser forte. Estamos juntos nisso. Não podemos deixar que eles vençam. Com um movimento rápido, Richard colocou a chave na fechadura de uma porta de emergência que estava escondida atrás de uma estante. O clique da fechadura ecoou na sala. A tensão parecia palpável. Quando a porta se abriu, uma luz ofuscante invadiu o ambiente. Era uma saída para a liberdade, mas também para o desconhecido. Vamos! Miguel gritou, puxando Ana pela mão, enquanto Carlos e Clara seguiam atrás. Richard deu o último olhar para Victor e os outros. A verdade sempre prevalece, mesmo na escuridão. Corriam por um corredor estreito, com os gritos de Victor ecoando atrás deles. Mas o grupo não olhou para trás. O medo e a adrenalina empurravam cada um deles para frente. O caminho era incerto, mas a determinação de Miguel era palpável. Ele precisava descobrir a verdade sobre sua mãe, e agora a conexão entre todos eles era mais clara do que nunca. Ao saírem por uma porta dos fundos, encontraram-se em uma rua deserta, e a luz da lua iluminava o caminho. Miguel olhou para Ana, que estava segura ao seu lado. Vamos nos manter juntos. Não podemos deixar que nada nos separe novamente. Mas antes que pudesse respirar aliviado, um barulho novamente cortou a noite. Eram passos apressados, e Miguel se virou para ver Victor e seu grupo emergindo das sombras, armas em mãos, com um olhar incandescente de vingança. Você acha que pode escapar assim? Victor berrou. Sim, porque você não pode deter a verdade. Miguel gritou, a coragem nascendo dentro dele. E neste momento, tudo estava claro. Com a mão apertada na Diana, ele se preparou para lutar. Mas havia algo mais profundo pulando dentro dele. A verdade não era apenas sobre sua mãe. Era o que eles descobririam juntos. A tensão pairava no ar, como uma corda prestes a estourar. Eles estavam prontos para enfrentar o desconhecido. A batalha que se seguiria seria mais do que apenas física. Era uma luta pela verdade que poderia mudar destinos. Enquanto Miguel olhava para seus amigos, sentia que não estava sozinho. E isso era tudo o que importava. E nesse momento, a história de Miguel estava longe de terminar. A luta pela verdade estava apenas começando. Então, você que chegou até aqui não pode perder o que vem a seguir. Precisamos da sua ajuda. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para impulsionar nosso trabalho e alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Juntos, vamos em frente.